isso aí é uma cópia, né, que acontecia na representação fundamental, né, ou na representação das matrizes de Bell, né. A gente tinha identificado a subálgebra de Cartan, né, H1 é o T3, H2 é o T8, né? Esses caras comutavam entre si, e a gente viu que a gente podia reexpressar essa álgebra toda, né? Essa álgebra original, em termos de uma outra linguagem, que era essa daqui, né? Comutador de HI com HJ, né? Igual a zero, aqui IJ indo de 1 a 2, no caso do SO3, eu estou deixando IJ assim porque, em princípio, essa maneira de fazer a consideração dessa álgebra é genérica, não é só para o SO3, né? Então, HI HJ igual a zero, HI TA, né? Igual a FAB. TB, idealmente, você poderia ter mais um cara aqui, que é IFIAJ, HJ, um termo a mais desse tipo, né, para você ter, se você quisesse ter generalidade. A gente mostrou que os FIAJ são todos zero, né? E, finalmente, TA com TB, esse sim tem duas partes, tem uma parte que interna, né, vamos dizer, o resto dos TBs, a gente renumerou os T's, os que não estão na subálgebra de Cartan, a gente renumerou de 1 a 6. Né? Aí FABC TC mais I, F, ABI, HI. Esse FABI, em princípio, não é zero, né, porque a gente tem essa relação que está aqui, né? Se F e AB não são todos zero, o FABI não vai ser pela permutação antissimétrica do cara. Né? Então, normalizando esses... Ainda não normalizando ainda. Né? A gente conseguiu mostrar que existe um tipo de transformação que, na verdade, é o seguinte, a gente conseguiu mostrar que esses objetos que estão aqui, né, os FIABs, eles são matrizes, se você quiser, né, levar em consideração apenas esses índices que estão aqui, né, A e B, são matrizes 8 por 8, né, que podem ser diagonalizadas. Elas são I vezes FIAB, né, é uma matriz hermitiana. Então, ela pode ser diagonalizada pela transformação unitária, né? E se a gente faz essa diagonalização, né, essa álgebra que está aparecendo aqui, ela cai numa outra forma, né? A forma que ela cai é essa daqui, né? Se você definir E alfa como S alfa A PA, né? Esse S sendo uma matriz unitária, tá certo? E capaz de diagonalizar os HIs, né? Se eu definir HI AB como I F AB, né? Então eu sei que esse S HI S dada é igual a um HI diagonal, certo? Essa aqui é a história toda. Então, esse S é o S que faz esse serviço, essencialmente. Né? E a gente viu que se a gente redefinir, né, o conjunto dos T's para um conjunto dos R's, né, essa álgebra que está aqui pode ser reexpressa, tá certo? Pelo menos essa parte que está aqui, essa outra parte era objeto de discussão na aula passada, né? Essa parte que está aqui pode ser reexpressa assim, como HI de alfa
igual a alfa I. Esses alfa I são os alfadores desses HIs que estão aqui. Certo? Em princípio, esses alfa Is também são calculáveis, né? Eles não são tão... É tão difícil assim, calcular esses alfa Is, né? Você pega aquela matriz e diagonaliza. Certo? E lê os autovalores dos caras. Isso aqui, em princípio, requer o conhecimento das constantes de estrutura, né? Esses Fs. Porque é isso que vai definir a tua matriz H, tá certo? No entanto, a gente vai ver que existem restrições e mais restrições sobre esses alfas, né? E que permitem que a gente, se utilizando dessas restrições, possa inclusive determinar esses alfas, determinar, portanto, as constantes de estrutura. Mas se eu tiver os alfas, eu tenho a matriz H, não é isso? Se eu tenho a matriz H, eu tenho essencialmente as constantes de estrutura. Então, esses alfas que estão aparecendo aqui são chamados de raízes. Quer dizer, no caso do SO3, né, o I vai de 1 a 2, né? Esse é o ranking do SO3, que é a dimensão da subálgebra de Cartan. A subálgebra de Cartan é o maior número de geradores mutuamente comutantes que a gente tem, né? E o que a gente chama de raiz, né? Certo? É um conjunto de dois números, a gente pode pensar num vetor. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, quando se tiver, no nosso caso, só alfa 1, alfa 2. Tá certo? De modo que a gente satisfaça essa equação que está aqui. Tá certo? HI não é alfa igual alfa I é alfa. Zero não vale. Tá certo? Se alguém for zero ali, né, para todos os HIs, esse alguém tem que estar dentro da subálgebra de Cartan, concorda? E foi isso que nós definimos, né? Olha só, eu peguei o conjunto de todos os geradores e procurei o número máximo, né, de caras que comutam entre si. Esse número máximo no SO3 são 2 caras. Então, é válido, por exemplo, eu encontrar um cara que comute com H1, por exemplo. Mas se ele comuta com H1, ele não pode comutar com H2. Porque se ele comutar com H1 e com H2, ele tem que ser incluído na subálgebra de Cartan. Tá certo? Então, uma raiz não pode ser zero. Tá certo? Então, um vetor formado pelos alfa-is diferentes, 0, 0. Ele pode ter uma componente zero, não tem problema. Mas ele não pode ter as duas. Certo? Então, esses alfa-is, então, são os componentes das raízes, né? E os E-alfas são chamados aqui de operadores de escada, né? A gente já viu operadores de escada na nossa vida, né? E a gente fica na expectativa, será que ele é fulano mais I Beltrano? Fulano menos I Beltrano? Né? A gente vai ver que sim, né? Mas vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Então, beleza. Então, em seguida, a gente começou a estudar, né, as propriedades dessas raízes. Ah, faltou aqui, desculpa, tchau. Claquete, né, cara? Isso aqui é a aula 5. Aula 5. Não sei se vale a pena filmar isso agora. Ah, tudo bem. E hoje é o dia 17.
está começando com uma revisão lá das coisas que a gente viu sobre as raízes, né? Então, a gente começou a estudar, né, essa álgebra que está aqui. Em particular, tem mais um pedacinho dela que a gente ainda não sabe direito o que tem, né? Que é esse pedacinho aqui. Vocês podem imaginar, se eu peguei, isso aqui é uma transformação unitária, né? Se eu peguei e defini os alfas como uma combinação linear dos teais, eu também posso definir os teais como uma combinação linear dos alfa. Posso voltar nessa equação, de modo que o que essa equação aqui vai me dizer é como é que é o comutador de um E alfa com um E beta, certo? Então eu sei que o comutador do HI com HJ, zero, o comutador do HI com E alfa, em princípio, eu diagonalizei essa relação, esse é o termo que a gente costuma usar, né? HI com E alfa é alfa I E alfa, certo? Mas então está me faltando calcular E alfa com E beta, né? Essa aqui é a questão. Como isso foi na aula passada? Isso foi na aula passada. E foi mais ainda algumas coisas na aula passada. Então a gente fez uma série de considerações indo nessa direção, certo? Na direção de reestruturar aquela álgebra que está colocada ali. TATB igual a IFAB CTC, né? Agora a gente estruturar isso em termos de Hs e S. Né? Então, a primeira consideração nos conduziu, né, ao comutador de HI com E alfa e beta. Né? A gente usou aquela relação que estava ali, supondo que alfa e beta sejam raízes, né? Ou seja, né? Certo? Satisfazem aquela relação que está ali, com alfa e beta diferente de zero. Se alfa e beta são raízes, então é fácil de demonstrar que isso aqui dá alfa I mais beta I é alfa e beta. Né? Isso nos dá algumas opções. Né? Se eu tomar o traço dos dois lados dessa relação, foi o que a gente fez a última vez, aqui, desse lado, né, eu tenho o traço do comutador, né? Certo? O traço do computador de HI com alfa e beta. Mas o traço de qualquer comutador, seja lá o que for, é zero. Certo? Então isso implicava que zero era igual a alfa I mais beta I traço de alfa e beta. Né? Então suponha que alfa I fosse diferente de beta I, né? Mas que o vetor alfa seja diferente do vetor beta, né? Então isso implicava que o traço de alfa e de beta tem que ser zero. Se alfa for diferente de menos beta, né? Agora, se alfa fosse igual, né, a menos beta, né, então você podia se perguntar sobre o que era o traço de alfa com E menos alfa, né, e o que a gente viu, a gente considerou isso, né, embora um pouco atabalhoadamente da última vez, né, a gente considerou o seguinte: se isso aí for zero, né, isso significa que a forma de Killing, né, tem determinante zero. A forma de Killing era o que nós chamamos de traço de TATB. Né? Isso é um tensor simétrico, o traço é simétrico. Né? Dado que os T's são hermitianos, isso também é uma matriz hermitiana. Né? Então essa matriz pode ser diagonalizada e o determinante dessa matriz era diferente de zero. A gente viu que você podia colocar em qualquer representação a forma de Killing, traço de TATB igual a lambda delta B.
Quando o determinante disso é diferente de zero, é lambda elevado a n, onde n é a dimensão da representação. Né? Então, se esse traço de alfa, e menos alfa, fosse igual a zero, isso implicava numa contradição em relação à fórmula de química. Eu estava vendo que eu ia ter que ter o determinante zero, quando por outro argumento, outro raciocínio, o determinante da fórmula de química é diferente de zero. Certo? Então, conclusão, o traço disso não pode ser zero. Tá certo? Se o traço disso não pode ser zero, a única maneira disso aqui dar zero é com alfa i sendo igual a menos beta i. Certo? O que implica, né, que se alfa é raiz, menos alfa também tem que ser raiz. Certo? Porque se menos alfa não for raiz, não vai aparecer ninguém aqui para anular o cara. Certo? Então, se alfa é raiz, menos alfa tem que ser raiz também. Esse foi um ponto que não tinha ficado muito claro da última vez, porque na hora que eu falei sobre isso, eu esqueci de mencionar, aí depois eu precisei disso lá na frente, aí voltei para trás, aí é uma confusão desgraçada. Desculpe pelo equívoco. Né? Mas agora na revisão, acho que a gente consegue organizar a cabeça. Tá certo? Então, essa relação que está aqui, ela implica, primeiro, que nessa nova base, esses E alfa são ortogonais quando eles se referem a raízes diferentes. Né? E quando eles se referem um a menos a raiz do outro, né? Aí esse negócio aqui é diferente de zero e a consequência disso é que menos alfa tem que ser raiz. Certo? Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho, né, quantas raízes eu tenho no SU3? Né? Você vê pelo índice alfa dessa matriz aqui, a gente tinha botado um índice diferente aqui, né? Mas ele variava de 1 a 6 do mesmo jeito. Né? Então eu tenho 6 operadores como esse. Tá certo? Eu tenho 6 E alfas. Além disso, eu tenho H1 e H2. Né? Então são 8 geradores no geral. Né? Então, eu tenho 6 E alfas, significa que eu tenho 6 vetorizinhos desses. Tá certo? 6 vetores de duas componentes, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gama 1, gama 2, delta 1, delta 2, né? Etc. Né? Então, eu vou ter 6 caras como esse. Se menos alfa tem que ser raiz, então eu só preciso determinar 3 deles. Os outros 3 eu já conheço automaticamente. Tá certo? Então, a gente divide por 2 o número de raízes necessárias de ser consideradas, né? Em geral, não só no SU3, né? Não só no SU3. E também, por outro lado, você pode argumentar o seguinte, que o número de raízes vai ser sempre um número par. Legal. O que mais que é interessante? Né? Bom, outra coisa que a gente tinha revisto, reobservado, né? A gente tinha escolhido uma maneira, uma forma diagonal para a forma de Killing, né? Quer dizer, traço que é ADB igual a lambda delta AB. Né? Em particular, né? Como aqueles HIs não estão dentro do conjunto dos E alfa, né? Então o traço do HI com qualquer E alfa vai ter que ser zero. Né? É tipo, HI na T1, né? Então, traço de T1 com qualquer combinação linear dos outros caras é zero, porque o traço de T1 com qualquer um dos outros caras é zero. Tá certo? O traço de HI com alfa é zero, né? E no item 3, a gente usou o que a gente tinha visto aqui em cima, né, para escrever o computador do HI, agora com o computador
de alfa com E beta, sendo que alfa e beta são supostos raízes. Né? Nossa hipótese. Né? Então, só usar esse cara que está aqui, abrir o comutador, você vai ver isso aqui dá alfa I mais beta I, comutador de alfa com I. Né? Aí, duas opções. Né? Na primeira opção, né? Alfa I mais beta I é uma raiz. Certo? Se isso é uma raiz, então isso implica que o comutador de E alfa com E beta tem que ser proporcional ao E alfa mais beta. Né? Só que alfa I mais beta I pode também não ser uma raiz. Certo? Quem disse que alfa mais beta tem que ser raiz? Ninguém falou que o espaço das raízes é o espaço vetorial, né? Por exemplo. Não pode ser raiz, se for raiz, isso que acontece. Se não for raiz, eu estou encrencado, porque essa aqui é justamente a equação que define uma raiz. Né? A única saída dessa equação que está aqui é dizer que o comutador de alfa com E beta é zero. Ops, desculpa. Zero? Não, zero sim. Agora está nos apagões no celular. Certo? Então, tá legal. Isso nos levou o mais longe que a gente podia ir, por enquanto, né, na análise da reexpressão dessa álgebra que está aqui nessa linguagem que está aqui. Certo? Então, o que a gente viu aqui foi o seguinte, né? A mesma álgebra de Lie que a gente começou pode ser reexpressa assim. Parece ser pouco econômico, né, em relação ao que a gente tinha anteriormente, mas a simplicidade dessa descrição por raiz acho que vai compensar a falta de economia. Né? Então, a gente adicionava, né, a essa história daqui uma normalização da base de HIs e alfas, né? E isso, essas condições que estão colocadas aqui, né, elas definem o que nós chamamos de base e vai ao cartão. Certo? Eu vou fazer muita miséria com essa base. Ela é boa. Né? Ela é boa. Ela é o quê? Boa. Ela é boa, ela é boa. Exatamente. Vai é muito sinistro também, né? Vai é sinistro. E os caras são sinistros. Vai, o Vignes, né? Os caras que começam com W, elas são sinistros. Eles têm parte muito tempo. Vai, velho. Vai, né? Exatamente.
Eu não sei se foi essa, mas tem uma descoberta muito importante do Weiss, ele fez na prisão nazista. Sabia? E uns meses lá, e lá ele fez uma coisa incrível. Não lembro. Arbeit, Marktfrei, é isso? Trabalho liberto. Essa era a inscrição em Auschwitz, na entrada de Auschwitz. O trabalho liberto? O trabalho liberto. Escroto. Não era na França isso, mas ele não, mas primeiro o cara fez uma teoria maravilhosa. Ele foi solto um pouquinho antes de chegar lá e de matar todo mundo que estava aqui. Assim, Pequenos, cara. Então, olha só, gente. Se eu pegar agora, eu estou numerando as coisas, né? Então é 1, 2, 3, essa daqui a gente pode chamar de 4. Né? Se eu pegar o HI e calcular o comutador de real, ele menos alfa, né? Supondo que alfa é uma raiz, né? Então E menos alfa existe, né, naturalmente, comutador de alfa com E menos alfa, né? Se você olhar essa equação que está aqui, vai dar alfa menos alfa, certo? Então isso aqui vai dar zero. Né? Então, eu acho que esse alfa com E menos alfa também não está incluído aqui, né? Então vamos colocar ele aqui. Então já descreve o que é. A gente viu na vez anterior também. Se isso aqui comuta com todos os HIs, né? Então ele tem que ser um HI também, uma combinação linear dos HIs. Né? Então, E alfa e menos alfa é uma combinação linear dos HIs. Calculando o traço, multiplicando pelo cara certo e calculando o traço ali, né? A gente foi capaz de calcular o XI na aula passada e encontramos que ele é alfa n. Certo? Isso aqui foi o que a gente abreviou pelo produto escalar de alfa com H. Certo? Vou escrever aqui a complementação da nossa aula. Certo? Aí o sinal de alerta começa a piscar. Né? Observa só o seguinte. Né? Então, a gente terminou. Se eu pegar esse alfa escalar H calculado, né? O comutador dele com E alfa, né? Lembra que o comutador de HI com E alfa é alfa I, certo? Aqui vai ter H1 com E alfa, vai dar alfa 1, E1, E alfa. H2 com E alfa, vai dar alfa 2, E alfa. Só que aqui tem alfa 1, alfa 2, alfa 2. Então, eu vou terminar com a norma ao quadrado desse vetorzinho alfa. Certo? Alfa 2 vezes E alfa. Né? Depois, o alfa escalar H calculado com E menos alfa tem a mesma jogada, só que eu vou ter um sinal de menos na frente. Né? E o comutador do E alfa com E menos alfa, esse a gente já tem aqui de cima, ele é o alfa escalar H. Então eu tinha alfa escalar H é alfa dá E alfa, alfa escalar H é menos alfa é menos alfa, E alfa com menos alfa dá alfa escalar H. Essa estrutura é uma estrutura fechada. Né? E é uma estrutura fechada que a gente já viu antes. Né? A gente fez uma redefinição desses casos, a gente chamou de 2T3 alfa. Né? A seguinte combinação, 2 alfa escalar H sobre alfa 2. Né?
chamamos de P alfa mais menos raiz de 2 e mais ou menos alfa sobre raiz de alfa 2. Né? O alfa 2 aqui, né? Alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado. Né? Então, em termos dessa redefinição desse T3 alfa e T mais menos alfa, que a gente acabou de definir aqui, esse conjunto de relações de comutação, sub-relações de comutação, né, ele pode ser escrito assim, ó. Demonstrou explicitamente da última vez, então não tem nenhuma dificuldade em demonstrar de novo, né? É só usar as relações anteriores e substituir lá. Isso que está aqui é exatamente, né, subálgebra SU2, certo? Para cada raiz alfa, tá certo? Eu posso fazer isso aí que eu fiz para cada raiz alfa. Certo? Eu posso fazer 6 vezes essa história, essencialmente. Né? Ou, por outro lado, eu posso fazer 3 vezes, para não ser tão trivial assim, menos alfa é raiz também. Né? No caso do SO3. Né? Isso sempre vai acontecer? Sempre. O SO4 vai ter subálgebra SO3? Ia ter sempre essa subálgebra SO2. É importante, se você escreve... Olha só como a gente está escrevendo, HI e HJ. Não estou falando que I e J é igual a 1 e 2. Tá certo? Então, se você usar essa estrutura toda que a gente desenvolveu aqui, você vai ver que isso é irrelevante que eu estou falando do SO3. Né? Mas para a gente manter uma certa definição na cabeça, a gente está falando de SO3. No entanto, essa conclusão que está aqui é um convite que eu faço para vocês analisarem isso depois com mais calma. Né? Vocês vão ver que essa conclusão está aí é genérica. Né? Acho que a pergunta que eu queria é a subálgebra vai ser S2 ou vai ser S1? Não, SO2. Sempre S2. Não é SO2, isso é importante. SO2. Certo? E a grande importância do SO2 é porque nós sabemos muita coisa sobre SO2. Né? A gente tem experiência com o momento angular, né? Então, a gente está acostumado a representar subálgebras SO2 ou álgebras SO2. Né? Então, primeira coisa, né, que a gente obtém conclusão desse tipo de coisa é o seguinte: imagina os autovalores do H-alfa. Tá? Eu não defini o H-alfa. Né? Eu escrevi que é o H-alfa. Isso aqui, 2T3 alfa, né, é o que eu estou chamando de H-alfa. Tá? 2T3 alfa. Quais seriam os autovalores desse H-alfa, desse objeto aqui? Eu posso imaginar o seguinte: T3 alfa é o equivalente do J3 do subálgebra do SO2, né? Então, não é? T3 alfa faz exatamente o papel do J3. Esses T mais T menos fazem o papel do J mais J menos. Né? Então, numa subálgebra, num SO2, eu sei que
os autovalores do P3 variam de menos J mais J. De qualquer forma, eles são inteiros ou semi-inteiros. Certo? Então, os autovalores do T3 são inteiros ou semi-inteiros. Agora, os autovalores do 2T3, que é o H-alfa, tem que ser inteiros. Certo? Então, uma coisa importante aqui, já a consequência direta, o H-alfa tem que ter autovalores inteiros. Certo? Agora observe o seguinte, como consequência disso, né, vamos calcular essa relação de comutação então, H-alfa com E beta. Onde beta é claro que é uma raiz, eu suponho que é uma raiz. Né? Então H-alfa, pela definição dele, é 2-alfa escalar H sobre alfa 2, né? E beta. Né? Então aqui vai sobrar o comutador de H com E beta, HI com E beta, vai dar beta I E beta, tá certo? Esse beta I vai fazer a contração aqui do produto escalar, então isso vai dar 2-alfa escalar beta sobre alfa 2 E beta, certo? E daí? Suponha então o seguinte, que você tem esse M, né? Autovetor de H-alfa, claro, com alto valor inteiro, certo? Por isso que eu estou chamando de M aqui, né? Certo? Então, se esse cara é o autovetor do H-alfa, o que será E beta M? Para responder isso, só aplicando o H-alfa nesse cara. Tá certo? Então, H-alfa aplicado nesse vai dar E beta H-alfa mais o comutador, né? Certo? O computador eu acabei de calcular muito convenientemente, né? Então você vê, H-alfa quando no N dá M, H-alfa E beta dá 2-alfa escalar beta alfa 2 E beta. Eu coleto os E betas, então eu vou ter alguma coisa assim, olha, E beta M, não é isso? Eu vou ter M mais 2-alfa escalar beta sobre alfa 2. Isso aqui, portanto, tem que ser um alto valor do H-alfa. Esse cara é um alto vetor e aquilo ali é um alto valor. Mas os altos valores do H-alfa têm que ser inteiros. O M já é inteiro. Isso significa que 2-alfa escalar beta sobre alfa 2 tem que ser inteiro, se alfa e beta forem raízes. Que a gente acabou de fazer aqui. Certo? Olha só, eu não conheço as raízes, não sei nada sobre elas, né? Explicitamente, não fiz a conta nem nada, mas eu já estou obtendo um monte de restrições. Tá certo? Elas têm que ser diferentes de zero, pode ser o vetor 0, 0, 0. Né? Se alfa é raiz, menos alfa tem que ser raiz também. Né? E se alfa e beta são quaisquer raízes, aquele negócio ali, 2-alfa escalar beta sobre alfa 2, ou 2-alfa escalar beta sobre beta 2, porque
papel de alfa e beta é irrelevante, né? Tem que ser o inteiro. Tá certo? Beleza. Esse era o 5, 6, né? Então vamos para o 7. Veja que a gente está se enrolando cada vez mais, né? O 7. No 7 a gente vai observar o seguinte, né? Eu posso considerar desigualdade de Schwartz, né? Desigualdade de Schwartz nos diz o seguinte: se tiver um produto escalar de dois vetores, esse é o módulo de alfa, o módulo de beta, cosseno de beta. Né? Ou seja, esse cara aqui é menor ou igual o módulo do alfa vezes o módulo do beta. Né? Esse θ é o ângulo entre as raízes, certo? Os vetores raízes, alfa e beta, certo? O ângulo entre alfa e beta. Alfa é um vetor, beta é outro vetor, né? Isso aí. Então, eu vou fazer uma restrição aqui, que é a seguinte: eu vou falar que o θ está entre 0 e π sobre 2. Esse ângulo não é obtuso, certo? É um ângulo agudo. Se ele for obtuso, né, eu vou sempre imaginar o seguinte: que ao invés de eu estar falando da raiz, eu pego menos a raiz, e menos a raiz vai formar um ângulo agudo com a raiz original. Certo? Uma coisa assim, por exemplo, se aqui eu tenho uma raiz, né, e aqui eu tenho a outra, né, essa daqui forma um ângulo maior do que 90 graus. Agora, menos ela forma um ângulo menor do que 90 graus. No caso. Então, se eu tiver duas raízes que formem mais do que 90 graus, eu vou considerar menos aquela raiz anterior. E aí o raciocínio que eu estou fazendo vai valer para menos ela. Tá certo? Então, não vou ter nenhum problema em restringir meu ângulo entre 0 e 90 graus. Certo? Hipótese simplificadora. Não me lembro se isso ficou simples ou não. Então, com isso daí eu posso observar o seguinte, né? Eu vou juntar essa desigualdade de Schwartz, tá, com o que eu acabei de aprender, 2 alfa beta sobre alfa do exame inteiro, né? Eu vou escrever o seguinte, ó, 2 alfa escalar beta sobre alfa 2. Se eu multiplicar por 2 beta escalar alfa sobre beta 2, isso daqui é um produto de inteiros, certo? E isso daqui tem que dar dois vezes 2, 4, né? Alfa escalar beta é módulo de alfa, módulo de beta, porque, né? Módulo de alfa ao quadrado, módulo de beta ao quadrado, cosseno ao quadrado de beta, não é isso? E aqui embaixo eu tenho módulo de alfa ao quadrado, módulo de beta ao quadrado, é isso, né?
Então, o resultado disso aqui dá 4 cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? Portanto, se o θ está lá entre 0 e 90 graus, isso daqui é menor que 4. Né? O produto desses dois inteiros, m e n, certo? Tem que ser menor do que 4. Certo? Vamos para frente. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ver todos os casos possíveis, certo? Porque MN tem que ser inteiros e o produto deles tem que ser menor que 4. Não pode ter tantos casos assim. Certo? Posso analisar caso a caso. Né? Um por um. Então, olha só. Vamos começar, né, com n igual a 0. Né? Isso é uma possibilidade. Né? O único jeito disso acontecer, né, é n ser 0 ou n ser 0. Né? Para n ou n serem 0, tem que ser alfa escalar beta igual a 0. Né? Alfa escalar beta igual a 0. Então, essas raízes são perpendiculares. Vocês vão ver que essa condição aí permite também avaliar o comprimento relativo de uma raiz com outra, exceto nessa situação. Nessa situação não tem nada a fazer. Certo? Então são duas raízes perpendiculares de módulos arbitrários. Uma pode ser grande, outra pequena, não importa, ou vice-versa. Certo? Bom, próximo caso interessante vai ser NN igual a 1. Né? Esse aqui também é fácil de analisar. N tem que ser igual a N, tem que ser igual a 1. Não tem outra saída. Né? Então, se a gente agora pegar esse caso aqui, eu tenho 4 cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Né? E não podia ser menos 1? Não podia ser menos 1? Não, só se o produto escalar fosse negativo. Eu estou restringindo o ângulo menor que isso sobre 2. Tá? Então, 4 cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, ou seja, cosseno ao quadrado de θ é 1 quarto, cosseno de θ é 1 meio, né? E, portanto, θ é 1 sobre 3. Né? 60 graus. Então, essas raízes fazem um ângulo de 60 graus entre si. Esse é o ângulo entre elas. Né? Vai ser mais do que isso. Ó, o 2 alfa escalar beta sobre alfa 2, se digamos que esse seja o m, né? Tá certo? Tem que ser 1, né? Tá certo? Então, se isso tem que ser 1, então isso significa que 2 alfa escalar beta tem que ser alfa 2, né? E alfa escalar beta vai ser 2 módulo de alfa, né? Módulo de beta, cosseno de θ, que é 1 meio, né? Isso tem que dar alfa 2. Né? Então, aqui eu digo que o módulo do beta tem que ser igual ao módulo do alfa. Então, essas duas raízes elas têm que ter o mesmo comprimento. Né? E tem que fazer um ângulo de 60 graus entre si. Direto, esse último vai direto, né? Enquanto eu encontro isso aí, né? Nossa, direto. O número é igual. Entende? Meio do meio são 1. Sim. O número é igual. Nossa, direto.
quadrador é igual. O que tem melhor você? E eles são o N é uma fração N para o outro. Isso. Não tem mais nenhum. Tá, então 2 ao escalar beta é igual a alfa 2. Foi o que eu escrevi. 2 ao escalar beta sobre alfa 2 é igual a 1. Foi o que eu escrevi. Isso. Isso é mais direto. Você tem duas frações que valem 1 e ambas no mesmo numerador. Ambas são o mesmo numerador. Igual elas são o mesmo numerador. Igual elas são o mesmo numerador. Certo. Agora entendi. Bom, então analisamos MN igual a 0, MN igual a 1, né? E o próximo que aparece, né? No item C, né? Bom, MN igual a 0, raízes perpendiculares. MN igual a 1, raízes fazendo o ângulo de 60 graus com o mesmo modo, certo? O item C vai ser MN igual a 2, né? MN igual a 2 significa ou você vai ter M igual a 1, M igual a 2, ou M igual a 2, M igual a 1. Certo? A análise de qualquer um dos dois casos vai conduzir ao mesmo resultado. Simplesmente, por exemplo, se num caso eu vou dizer que a raiz alfa é maior que a raiz beta, no outro caso vai ser a raiz beta é maior que a raiz alfa. Então basta analisar um caso desses, né? Que alfa e beta são geométricos. Então aqui eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de beta igual a 2, né? Produto de M por N, né? Daí o cosseno de beta vai ser raiz de 2 sobre 2. E o beta vai ser 1 sobre 4 ou 45 graus. Certo? Daqui também a gente vê o vínculo. Vamos supor que o N seja igual a 2. É isso? Então, alfa escalar beta sobre alfa 2 igual a 2. Né? Então, isso vai implicar em 2 de alfa escalar beta igual a alfa 2. Né? Depois você cortar o 1 de lá. E substituindo alfa escalar beta por módulo quadrado, módulo de alfa, módulo de beta, cosseno de beta, que é raiz de 2 sobre 2, você tira que o módulo de beta é raiz de 2 vezes o módulo do alfa. Certo? Então, as raízes fazem 45 graus entre si, né? E uma tem um módulo raiz de 2 vezes maior que o módulo na outra. Né? E MT, né, vai ser MN igual a 3. Né? Novamente não tem muita coisa para analisar, né? Só tem duas opções, M igual a 1, M igual a 3, ou M igual a 3, N igual a 1, as duas vão dar a mesma coisa, só trocar alfa por beta, certo? Então daqui você tem 4 cosseno ao quadrado de beta igual a 3, né? Então o cosseno de beta é raiz de 3 sobre 2, e o beta é π sobre 6, que é 30 graus. 90, 60, 45, 30. Diminuindo. Né? Substituindo também 2 alfa escalar beta sobre alfa 2 igual a 3, né? Vocês vão ver que vocês obtêm rapidamente beta igual a raiz de 3
módulo de alfa. Certo? Seguindo os mesmos passos, vou repetir para não ter nada de novo aqui. Bom, aí tem o caso E, que é o último caso, que é Mn igual a 4, certo? Então, antes de analisar o caso E, a gente precisa de um resultadozinho, que é o seguinte, né? Imagina o que acontecer. Novamente, né, deixa eu invocar, né, o comutador do HI com o comutador de alfa com beta. Isso a gente já viu precisar da alfa I mais beta I, comutador de alfa com beta. Não é isso? E se, em particular, né, eu tiver, né, beta igual a alfa, né, certo? E 2 alfa for raiz, então o que vai acontecer? O comutador de E alfa com E alfa vai ter que ser proporcional a E2 alfa. Não é isso? Só que o comutador de alfa com alfa é zero. Né? O comutador de uma coisa para a mesma é sempre zero. Né? Então, isso significa que 2 alfa não pode ser raiz. Certo? Se alfa é raiz, menos alfa é raiz. 2 alfa não é. E se você for adiante nesse raciocínio, você vai ver que 3 alfa também não é, 4 alfa não é, 5 alfa não é. Então não adianta esticar o alfa em alguma direção, você não vai achar uma raiz nova. Tá certo? Você tem o alfa, que é a raiz, você vai na direção oposta. Menos alfa é a raiz. Mas menos 2 alfa não é raiz, mais 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa, nada disso é raiz. Certo? Então com essa noção na cabeça, né, agora a gente pode analisar o Mn igual a 4, que é o último caso permitido. Certo? No fundo, esse caso é permitido pela estrutura do S2 que nós encontramos. Certo? Por causa desse S2 que a gente está fazendo essa miséria toda. Né? Porque a gente concluiu que esse objeto que está aqui tem que ser um inteiro. Tá certo? Isso é por causa do S2. Né? Então, com Mn igual a 4, eu tenho duas opções. Né? Vamos chamar de E1, vai ser M igual a 2 e N igual a 2. Né? É uma das opções. Então, com M igual a 2 e N igual a 2, você vai ter 2 alfa escalar beta sobre alfa 2 igual a 2. Tá certo? E, portanto, alfa escalar beta, né, ele vai dar módulo de alfa, módulo de beta, né? Isso tem que ser módulo de alfa ao quadrado. Né? Significa que o módulo de alfa tem que ser igual ao módulo de beta. Certo? Então, novamente, você pode apelar para a mesma desigualdade de sempre, né? Você vai chegar à conclusão que o cosseno de beta é igual a 1, aí você volta aqui, o cosseno de 2 alfa escalar beta vai ser módulo de alfa módulo de beta. Isso significa que as duas raízes têm que ter o mesmo comprimento. Elas têm que ter o mesmo comprimento, né? Mas peraí, vamos vai. Se Mn igual a 4, então 4 cosseno ao quadrado de beta é igual a 4. Não é isso? Então cosseno ao quadrado de beta é igual a 1
ou seja, cosseno de θ igual a 1. Se eu estou dizendo que o cara, θ está restrito ao intervalo de 0 e π sobre 2, eu digo que ele tem ângulo zero. Então, a segunda desigualdade que está aparecendo aqui significa que o módulo do alfa é igual ao módulo do beta. Eles fazem ângulo zero, o módulo de um é igual ao módulo do outro, os dois são iguais. Né? Então, alfa é igual a beta. Uma outra possibilidade é alfa ser igual a menos beta, que também vai satisfazer isso daí. Né? Mas só que com um ângulo maior do que π sobre 2. Não é novidade nenhuma também. Então, esse caso aí é um caso trivial. Certo? O outro caso, né? Outro caso que a gente pode chamar de E2, né? Ele entre n igual a 1, n igual a 4, ou n igual a 4, n igual a 1. Certo? Nesse caso, né, novamente, cosseno de θ igual a 0, cosseno de θ igual a 1, a mesma coisa que vai aparecer aqui. Ou seja, θ igual a 0, da mesma maneira, né? Só que 2 alfa escalar beta sobre alfa 2 é igual a 4, por exemplo, não igual a 2 como era no exemplo anterior. Né? Então, isso vai implicar que o módulo de alfa, o módulo de beta, é igual a 2 vezes o módulo de alfa ao quadrado, ou seja, θ é igual a 2 vezes o módulo do beta é 2 vezes o módulo do alfa. As duas fazem ângulo zero e uma tem 2 vezes o módulo da outra, significa que uma raiz é 2 vezes a outra. Mas isso não pode. Tá? 2 alfa não pode ser raiz. Então aqui ele dá uma possibilidade permitida pela desigualdade de Schwartz, mas proibida pela álgebra. Certo? E acabou. Não? Não acabou mesmo. Não? Então o que a gente aprendeu? Não? Nós aprendemos que as raízes podem ser paralelas, nesse caso, alfa igual a menos alfa. Elas podem fazer um ângulo de 90 graus entre si. Nesse caso, o módulo de uma não tem nada a ver com o módulo da outra. Não? Elas podem fazer um ângulo de 60 graus entre si, nesse caso elas têm o mesmo módulo. Elas podem fazer um ângulo de 45 graus entre si, e nesse caso o módulo de uma é a raiz de 2 vezes o módulo da outra. E elas podem fazer um ângulo de 30 graus entre si, e nesse caso o módulo de uma é a raiz de 3 vezes o módulo da outra. Não? Se eu me detiver apenas no caso de rank 2, né? Certo? Ou seja, subálgebra de Cartan composta de 2 geradores, mutuamente comutantes. Certo? O que nos diz o quê? Que o vetor de raiz é um vetor bidimensional. Ok? Então eu posso procurar agora, no plano, no R2, todas as situações desses vetores de raízes possíveis e imagináveis. Tá certo? Esse é um trabalho que dá para fazer sem grandes problemas adicionais, né? Mas eu não vou fazer ele detalhadamente, eu vou colocar o resultado e vocês vão olhar e vão ver que é razoável. Tá certo? Então o resultado é o seguinte, né? Eu vou desenhar no R2 todos os diagramas de raízes possíveis para rank
seja lá qual for a álgebra, rank 2. Raízes possíveis para grupos de rank 2. Então, o primeiro caso, você vê o seguinte: tem duas raízes formando 90 graus, certo? Os comprimentos ali não tem nada a ver um com o outro. Deixa eu diminuir um pouco esse aqui só para deixar bem claro isso, né? Ok? Agora, se eu tenho essa raiz, eu tenho que ter a raiz oposta, né? E se eu tenho essa daqui, eu tenho a raiz oposta. E acabou. Mudou o assunto. Se eu tiver mais uma raiz aqui, por exemplo, ela só pode fazer um ângulo de 30, 45 ou 60. Ela vai ter que ser igual em tamanho a essa que está aqui. Mas, por exemplo, vamos supor que eu coloque uma aqui, fazendo 60 graus. Ela vai ser do mesmo tamanho dessa. Tá certo? Com essa que está aqui, ela tem que fazer 30. E, portanto, ela tem que ser raiz de 3 vezes a outra, obrigatoriamente. Isso vai fazer com que o tamanho dessa fixe essa. Coisa que eu disse que não era assim. Eu deixei os tamanhos delas completamente arbitrários. Tá certo? Então, se eu quero duas raízes de tamanho arbitrário, sem relação nenhuma um com o outro, tem que ser só elas. Ok? Então, esse diagrama que está aí, ele é o diagrama correspondente ao SO4, que na linguagem dos matemáticos é o grupo D2. Né? Os matemáticos chamaram os grupos de Lie de A, B, C, D, E, F, G, até G. Não passa de G, atenção. Esse é o grupo D2 ou SO4. Para entender isso melhor, né, a gente precisaria avançar na direção, mas não vamos avançar, que é a direção da classificação de todos os grupos de classes, usando uma ferramenta matemática que são chamados diagramas de Dicke. Né? Nós não vamos falar sobre isso. Né? Mas esse grupo confirma o processo? Tem? Não. Tem tipos. Certo? Tem tipos. Nós estamos falando de rank 2. Tem os de rank 3, de rank 4, rank 5, assim por diante. Né? A gente não vai esgotar esses tipos aqui, não, nos de rank 2. Vão aparecer só alguns deles. Né? Olha só, o próximo caso aqui, né, vai ser uma situação, por exemplo, que eu boto todas as raízes com o mesmo módulo. Isso é bem fácil a gente ver, só tem que dividir o plano em setores de 60 graus. Né? Porque é a única situação em que as raízes todas têm o mesmo módulo. Isso aqui está certo? Vou fazer 90, né? Só fazer menos do outro. Né? Esse que vai aparecer, né? Você não antecipou minha fala? Sacanagem. Né? Olha só, quantas raízes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse aqui é perfeito. Né? O SO3, e é o do SO3, de fato. Né? O nome científico do SO3 é A2. Certo? É perfeito. Você vai dizer isso depois, mas por que ele é perfeito? Porque a gente viu que o SO2 tem 6 raízes, SO3 tem 6 raízes. Não é isso? Sim.
Ali tem 6. Não tem mais outro jeito de você botar só 6 raízes. Só 6. Certo? A gente vai botar mais raízes aqui, né? De acordo com os padrões que a gente acabou de estabelecer. Mas esse é o único jeito que tem de você botar 6 raízes ali. Tá? Os outros jeitos que a gente vai ver, você vai ver que a gente põe muito mais que 6 raízes. E aí não serve para isso 3. Para isso 3 a gente tem que ter 6, correspondentes aos 6 geradores que sobraram depois da subálgebra de Cartan. Né? Ele separou H1, H2, são 8, tirou 2, sobraram 6. Tem um gerador para cada, uma raiz para cada gerador que sobrou. E eles correspondem aos E-alfas. Né? Nem? Não, tem nada disso. Isso aí, o futuro a Deus pertence. Não é nada disso. Bom, nesse caso, então, o critério aqui seria, olha, eu quero todas as raízes de mesmo tamanho. Tá certo? Então, a opção que eu tenho é só fazer isso. Todo mundo faz 60 graus aqui, se acabou. Né? Agora eu posso admitir que um conjunto, uma raiz, seja a raiz de 2 vezes a outra. Certo? Para isso, então, eu tenho que fazer o seguinte. Esse outro está aqui. Essa é a raiz de 2 vezes essa e a raiz de 2 vezes essa. E essa é igual a essa. Fazer uma 45. Esse tem o mesmo tamanho desse, portanto esse aqui é a raiz de 2 vezes esse e a raiz de 2 vezes esse. Né? Esse aqui também, passando para. Vocês entenderam? Então, esse diagrama daí corresponde a 2 tipos de grupos, na verdade. Um é o SO5. Interessante uma coisa que é o seguinte, o SO4 e o SO5, eles pertencem a classes de diagramas de raízes, né? Vamos falar assim de diagramas de raízes, que é o que vocês têm à frente. São muito diferentes em propriedades uns dos outros. Em geral, o SO2N e o SO2N mais 1 tem uma estrutura algébrica bastante diferente uma da outra. Né? O SO5 tem o nome de guerra D2. E esse mesmo diagrama corresponde a um outro grupo, que é o grupo sincrético quadridimensional, que eles chamam de C2. Todo mundo tem 2 aqui, ó. D2, A2, C2, C2, esse é o grupo. Tá certo? Na nomenclatura dos grupos de livros você tem essas classes, de A a G, e tem essa coisa do ranking. E o último diagrama que você pode fazer é esse aqui, ó. Então, nesse diagrama, uma raiz vai ter raiz de 3 vezes o comprimento da sua raiz adjacente. Né? Deixa eu ver aqui só um negócio. Essa aqui tem o comprimento dessa. Então, essa forma 30 graus com essa.
30 graus com essa e essa com 30 graus com essa. Todo mundo forma 30 graus entre si. Desse jeito você consegue montar um diagrama consistente com as regras que a gente colocou lá. Né? Esse diagrama aqui corresponde a um grupo que é chamado de G2. E ele não tem esse negócio de SO, SU, ST, droga nenhuma. É G2 mesmo. Todo mundo já ouviu falar, né, nesse grupo de simetria das supercordas, né? Chama-se E8. Né? E8 é um desses caras, está no E, né? Tem rank 8. As raízes desse grupo são vetores 8-dimensionais. Certo? Por isso que ele chama E8. Ele está dentro desse esquema de classificação que está aqui. Ó. A gente tem exemplares do A, do B, do C, do D, não tem do E, né? Aqui, de rank 2, e tem um do G. E não tem do F. Não estão todos os caras presentes aqui. Esse esquema de classificação global é o esquema de classificação dos grupos de Lie clássicos. Alguns desses grupos de Lie não eram conhecidos. Você conhecia os SO e os SUs. Um pouquinho de sorte os SPs. O SP preserva uma forma simplética, ou seja, um cara que não tem só mais ou só menos, né? Ele mistura de mais com menos ali na forma quadrática que ele preserva. Tipo a representação que define ele, né? Preserva uma certa forma quadrática com assinatura não bem definida. Né? Então você tem o SO, o SU, o SP, mas quando você fez esse esquema de classificação, você descobriu outras classes de grupos que você não sabia, que você nunca chegou a partir dessa história de preserva tal forma quadrática, que nem a gente fez aqui. Né? Como é que a gente começou nossa discussão? A gente falou, olha, tem uma forma quadrática preservada, que é o produto escalar dentro do espaço vetorial complexo tridimensional. E aí a gente definiu o SU3. Né? Se a gente tivesse falado do espaço escalar real, do espaço vetorial sobre os reais, ele definiu o SO3. Né? Se a gente tivesse falado sobre um espaço pentadimensional real, SO5. Né? Assim por diante. Agora, alguns grupos aos quais se chegou analisando a estrutura da álgebra, como a gente fez agora, essencialmente do jeito que a gente fez agora, alguns desses grupos não estão associados com essa preservação de formas quadráticas que estão aparecendo aí. Podia escrever alguma coisa, né? Não sei. Porque essa coisa de simetria com observação, Não sei. está uma criatura. Depende, isso é problema da teoria de campo, não é problema da teoria de grupo. Não, é o 8, Tiago, sabe? O 8 é o rei, né? Ele é o ajudante do universo. Eu não sei se tem coisa pior que o E8 não, talvez tenha. Não sei. Acho que não. O E8 eu não me lembro. É um monstro. Realmente não me lembro. Tá? Quer dizer, esse é um caminho que nós não vamos seguir, nós vamos parar por aqui, né? Vamos andar mais ao longo dessa estrada, né? Mas se a gente andasse, né, essa estrada ia desembocar na classificação de todos os grupos de Lie clássicos, certo? Todos os grupos de Lie possíveis. Né? Palavra-chave dentro dessa história que está aí, diagramas de Dynkin, certo? Essa é a palavra-chave. Isso é muito lindo, né? Não. Isso é simples, não tem... É tão simples quanto o que a gente fez até agora. O que a gente fez até agora não é nada demais. Né? Tá certo? E continuar ao longo disso também não tem problema nenhum. Entende? Daria para fazer. Só que não é o que a gente quer para aquecer dentro. Então a gente não vai enveredar por ali. Só para marcar a verdade, isso aí tem algum gancho, né? Porque deixar que não é preservação de uma forma quadrática, tem algum gancho para chegar nas outras. Você não entendeu? Eles não eram descobertos ainda. Sim. Ninguém sabia que eles existiam. Isso, mas souberam de alguma forma, né? E souberam com os diagramas de Dynkin.
O diagrama de Dink Eles viram todos os diagramas de Dink possíveis, algebricamente possíveis. Esses não são os diagramas de Dink, são os diagramas de raízes. A partir dos grupos conhecidos chegaram no diagrama de Dink. Não, a partir dessa análise que está aqui, essencialmente dessas regras que a gente